Que presença maravilhosa. Presença maravilhosa. Vamos lá. Livro de Malaquias, capítulo 3. Se você ir no primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, e voltar um pouquinho, você acha. Só voltar 2, 3 páginas de Mateus, você vai voltando e acha Malaquias. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Quando fala Malaquias 3, qual que é a primeira coisa que as pessoas pensam? Mas não vou falar. Bem se fosse esse texto sobre dízimo. Malaquias 3, 14, vai dizer assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Então Deus está dizendo para o povo aqui, através do profeta, Ele está falando que o povo disse, as palavras que saiu da boca do povo foram palavras agressivas, violentas para o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. A turma está falando e nem sabe o que está falando. Já viu isso? Pessoa, é porque a gente já continua lendo. Às vezes a gente está fazendo coisas que nem sabe o que está fazendo. Sabe, tá errando e nem sabe o que está errando. E o povo estava nesse momento aqui tão cego, tão perdido, tão longe de Deus, que eles estavam nesse nível de falar algo contra Deus. E quando veio a repreensão, falou: vocês estão falando uma palavra pesada, agressiva, violenta contra o Senhor. E o povo olhou para Deus, assim, para o profeta, e falou: mas que palavra, que eu falei de tão grave assim? Aí vem o versículo 14, a resposta: vocês estão dizendo, olha que pesado, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou? Temos cuidado em guardar os seus preceitos, seus mandamentos, suas leis, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós reputamos por bem-aventurado, nós temos por muito feliz os soberbos, e também os que cometem impiedade, eles sim se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Aleluia. Até aqui, igreja. Um texto pesado, um versículo pesado, onde nós vemos pessoas, um povo que serviram a Deus por um tempo. Nós vemos aqui um povo, um pessoal que amou a Deus por um tempo, mas no meio dessa caminhada algo aconteceu, algum problema aconteceu, que eles ficaram esgotados. Tem os salmos de Asaf também, já ouviu falar, já viu esses salmos? Que Asaf, ele chega num ponto, e Asaf, ele era um ministro de louvor, um homem muito usado por Deus. Ele chega em um ponto que ele fala assim: olha o ímpio, olha quem faz tudo errado, quem está fazendo tudo errado, está dando tudo certo, e eu que estou tentando fazer tudo certo, está dando tudo errado. E Asaf começou a entrar num esquema assim de autodestruição, que ele começou a questionar Deus. E o povo aqui começou a entrar, que eles chegaram numa conclusão, falou: é inútil tudo que eu estou fazendo, é inútil ir para a igreja, é inútil me conservar, é inútil pregar a palavra, é inútil seguir os mandamentos. Eles chegaram num ponto, por quê?
porque aconteceu algo no povo que é a frustração. E a gente tem que entender que a frustração é o resultado de quando as minhas expectativas não é atendida. Então o povo tinha uma expectativa, na cabeça daquele povo, eles tinham uma expectativa na cabeça dele, no coração dele: eu vou servir a Deus e vai acontecer certo resultado. E quando eles tentaram servir a Deus e não veio o resultado que eles quiseram, o que eles planejaram, o que eles desejavam, eles se frustraram e ficaram, é inútil. E Deus fala: essa palavra é pesada. Esse sentimento é agressivo, é violento. Você não pode pensar dessa maneira, porque pensa em algo que é complicado lidar, é com as nossas frustrações. E isso aí, se você pensar, se você se frustrar com uma pessoa, como é difícil você criar novamente expectativa em outra pessoa. Se eu me frustro comigo mesmo, como é difícil às vezes se levantar e continuar. E agora essas pessoas, elas se frustraram tanto que elas se frustraram com as pessoas, consigo mesmo e agora com Deus. Porque a frustração, ela nunca vai parar. Entenda que aqui existe um ataque maligno à nossa mente, a mente desse povo, porque fala sobre a armadura de Deus, que quando você está revestido pela armadura de Deus, dardos inflamáveis não alcançam você. Então quer dizer que aqueles pensamentos de frustrações não entram na sua cabeça. Então o diabo, ele vai tentar atacar pensamentos frustrantes todos os dias em você. Mas graças a Deus, nós estamos sendo edificados, essa presença, o capacete da salvação, a couraça da justiça, e vamos estar protegidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não deixe, e é uma luta, e eu digo de mim, sendo muito sincero, eu estou lutando todos os dias, às vezes contra as frustrações, e as frustrações começam a querer derrubar, desistir, querer parar, mas o Senhor vai nos ajudar, aleluia. Eu tenho essa fé, o Senhor não vai abandonar aquele que está disposto, aquela pessoa que está disposta a servir ao Senhor. Como diz essa música, Jeová Jiré, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé, pelo que eu creio, aleluia. A situação pode ser uma situação frustrante, mas a minha expectativa ainda está em Deus, aleluia. Eu quero ler outra história com vocês, e vocês vão entender aonde eu quero chegar. É só avançar um pouquinho, o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. E parece que quando você não está legal, vem uma atrás da outra. Já percebeu isso? E começa o dia não muito legal, e vem uma outra notícia, e vem outra pessoa, e acontece outra coisa, e é uma atrás da outra. E você vai ver que até os discípulos de Jesus passaram por algo difícil. Vamos lá, Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximaram-se dele um homem, e ele se pôs de joelho diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E eu trouxe aos seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerei? Trai esse menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Jesus, por que não pudemos expulsar? E Jesus lhe disse: por causa da sua pouca
fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casca de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus disse: o Filho do Homem, Jesus dizendo, eu vou ser entregue na mão dos homens, e vão me matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se entristeceram muito. Olha só a situação desses discípulos. Eu fiz questão de ler inteiro para a gente entender esse contexto. Tem um pai que pede oração, e eu quero pegar como personagem aqui, que antes disso acontece um fato chamado a transfiguração, onde Jesus sobe no monte, sobe 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Eles veem Jesus transfigurado, sabe, uma visão maravilhosa, e eles descem. Vai passar um dia, e vai acontecer esse fato. Então imagine, depois deles ver aquela maravilha de Jesus transfigurado, Moisés e Elias, uma voz, foi algo ali, uma visão, uma experiência ali fantástica, que aconteceu na vida de Pedro, Tiago e João. Um dia depois, eu não estou falando de um ano depois, um dia depois, aparece um pai chorando, sabe, um pai desesperado, falando: meu filho se joga no fogo, se joga na água, o meu filho tenta se matar, tem algo errado, ora por ele, ora por ele. Com essa experiência que eles tiveram há um dia atrás, e você pode acompanhar essa história também no livro de Lucas e Marcos, que fala que é um dia atrás, Pedro ele toma ali a frente, e ele vai na fé, sabe aquela boa vontade, eu estou forte agora, eu tive uma experiência fantástica com Deus, sai, vai ser curado. E o menino foi curado na oração de Pedro, do Tiago, de João, dos discípulos? Não foram. Você concorda que é uma frustração? E o pior, depois que acontece todo o fato, Jesus se aproxima deles e fala: está vendo, aconteceu tudo isso, mas daqui a pouco vai vir uns homens, vão me prender e eu vou morrer. Então eles já estavam frustrados que não estavam conseguindo fazer o ministério, ser eficiente naquilo que eles foram chamados. Vem Jesus e dá a notícia: eu vou ser preso, eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então uma frustração que eles já não estavam legal por não conseguir, vem essa notícia de Jesus e se joga mais para baixo. E pode ver que o versículo 23 termina: e eles se entristeceram muito. Entende a cabeça dos discípulos? Pense como a gente lê as histórias e às vezes pensamos que Pedro, Tiago, João, sabe, Elias, Moisés, que eram super-homens. Mas Tiago, no livro de Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas frustrações que nós. Então, aquela frustração colocou eles para baixo, mas eles não estavam entendendo que a palavra de Jesus, que era: ao terceiro dia eu vou morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar, essa palavra era a palavra de maior alegria na vida deles. Talvez eu vou fazer como o pastor Daniel: você não entendeu, era para ter dado 50 glória a Deus. A palavra que trouxe tristeza na vida dos discípulos era a palavra que era para trazer a maior alegria da vida deles. Então aquilo que eu estou pensando que às vezes é tristeza, aquilo que eu estou pensando que é uma frustração, é Jesus revelando o meu propósito. Aleluia. Entendeu? Jesus estava trabalhando no coração deles. Tá bom, o demônio não saiu do menino, não aconteceu.
Jesus falou, não, vai dar certo. Ele fala, tudo é possível ao que crê. Ele fala, continua. Jesus não olhou para aqueles discípulos e falou, vocês não tem jeito mesmo. É melhor eu escolher outros 12, porque é muito fraco. Jesus olhou para ele, não deu, porque essa casa tá de demônio, não sai com jejum. Mas olha, tudo é possível ao que crê, aleluia. Jesus está colocando eles para cima. Jesus está falando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E a gente sabe que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é a nossa chave da nossa salvação, da nossa vida, da nossa alegria, aleluia. Depois dessa palavra eu quero que você, no meio da frustração, comece a olhar de outros olhos, comece a olhar de outra maneira, comece a olhar a frustração olhando assim, não, Deus vai virar essa frustração na maior alegria da minha vida. Alguém pode falar, mas não faz sentido. E realmente não faz, porque o Evangelho é loucura para os sábios, é loucura para esse mundo, mas é a sabedoria de Deus na nossa vida. Não deixe a frustração tirar essas palavras que Jesus está colocando no nosso coração. Realmente, talvez a gente orou e não funcionou. Eu acredito que todo mundo um dia orou ali com muita força, com muita vontade, numa boa intenção, e parece que não deu certo. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que um dia fez um projeto com uma expectativa, achando que isso é de Deus, que vai dar certo, e não deu. Mas a palavra de Jesus é essa: tudo é possível ao que crê, aleluia. Eu quero até ler de novo, está lá no versículo 20, na parte final, que diz assim: e nada vos será impossível, aleluia. Eles acabaram de falhar, mas a resposta de Jesus para eles é: nada vai ser impossível para você, aleluia. E se a gente for ler o livro depois da crucificação, ressurreição, que Jesus sobe, olha o que Paulo, que Pedro, Tiago, João vão fazer. Pedro, na primeira pregação, ele ganha 3.000 homens, 3.000 almas. Entende? Ele estava querendo ajudar um pai que estava triste. Em uma pregação ele ajuda 3.000 pessoas. Entende? Deus, Ele está trabalhando nos nossos corações. A frustração não pode nos parar. Eu não posso, no meio da frustração, lembra do texto que eu li lá em Malaquias? Aquele texto pesado. Eu não posso, no meio da frustração, eu orei e não funcionou, falar, é inútil mesmo. Porque eu vou lá na igreja. Fui na igreja no domingo, 6 horas da tarde. Fiquei de pé, cantei, falei, eu prestei atenção, li a Bíblia. E olha essa situação na segunda. Perdi tempo. Sabe esse sentimento? Eu me dediquei, fui ali, fiz tudo e não deu certo. É o povo de Malaquias, que estavam lá desanimados, que estavam lá frustrados. E essas palavras foram agressivas para o Senhor, foram palavras violentas ao Senhor. Mas nós somos eles, olha, Senhor, realmente, estou com um problema, não deu certo, eu não aprendi. Mas em Lucas fala dessa história que fala assim, desse pai olhou para Jesus e falou: Jesus, eu estou com problema de fé, mas ajuda na minha incredulidade, Jesus, aleluia, que vai ser resolvido. E pense, Jesus, Ele é a favor da sua bênção, Ele é pela sua bênção, pela sua vitória. O que mais Jesus queria era curar aquele menino. O que mais Jesus quer é curar essa frustração. Porque a história não para por aqui. Vamos continuar. Versículo 23. Vai terminar. E eles se entristeceram muito. Mateus 17, 23. E eles se entristeceram muito. Eles vão sair desse lugar. Eles vão sair desse lugar e vão para Cafarnaum. E essa viagem que eles vão fazer é cerca de 13 horas.
Eu acredito, não está escrito. Pode ver que entre um versículo e um outro, na minha Bíblia tem um espaço. Que 13 horas caminhando não foi fácil. 12 caras chateados. Sabe como deve ter sido essa viagem? Imagina na sua cabeça. Frustrados, tristes, desanimados, talvez, não sei, talvez Pedro falou, eu devia ter ficado pescando. Talvez alguém falasse, meu Deus, eu devia ter ficado lá, arrumando as redes com meu pai. Mas olha, Jesus, Ele sempre vai dar um novo ânimo para nós, Ele não vai deixar você frustrado. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram de Pedro os que cobravam dracmas e disseram. Então eles chegaram no lugar, chegou o cobrador de imposto e falou para eles: o vosso mestre, né, Jesus, não paga as dracmas, não vai pagar esse imposto? E Pedro respondeu, né, disse, sim, ele vai pagar. Mas Jesus tinha pagado? Não. Sabe quando você cai um questionamento que você não está preparado? Sabe quando você entra assim em algum lugar, alguém faz uma pergunta e você não está esperando, você só responde sim, não. Mas você nem pensou direito, foi isso. Ele já estava triste, estava frustrado, estava desanimado. Aí veio a pessoa e fala assim, viu, você vai Jesus não paga imposto? Ele, sim, paga. E entra para casa. Olha só, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou. Ele não precisou falar nada. Jesus já sabia de tudo que estava acontecendo na vida de Pedro. Jesus antecipou dizendo, o que está acontecendo aí, Simão Pedro? Do que cobram o rei da terra o tributo, o imposto ou o censo? É dos filhos ou dos aleiros? E disse Pedro, dos aleiros. Então Jesus respondeu, logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter, que é uma moeda de ouro. Toma-o e dá por mim e por ti. Olha só, Pedro, lembra do contexto? 13 horas de caminhadinha, uma viaginha boa, triste pela palavra, frustrado porque não aconteceu o milagre, vai nem chegar em casa e já toma uma, está pagando o imposto, já toma uma palavra ali, Jesus está pagando ou não, Jesus estava resolvendo ou não, e ele fala, paga. Quando ele vai entrar em casa, que ele vai abrir a porta, Jesus fala, o que está acontecendo, Pedro? O que estão te falando, Pedro? Antes de Pedro começar, Jesus, esses homens ali estão me apertando, está cobrando uma viagem longe, sabe aqueles choro? Antes de Pedro falar, já não deu certo lá com o pai do menino, já não deu certo. Jesus falou, calma Pedro, como diz a música, eu sou Jeová Jireh. Você está aí todo desesperado, todo triste, todo chateado, todo frustrado, vai lá, já tem um peixe preparado com aquilo que você precisa, Pedro. Antes de você pedir, Pedro, já está lá no mar aquilo que você precisa, aleluia. Ai, que palavra maravilhosa. Pedro não precisou pedir o dinheiro para Jesus. Pedro não falou, não, vamos sair escondido. Pedro não falou nada, ele só contou a história. Tem uns homens que querem cobrar imposto. Jesus falou, esse imposto nem era para ser cobrado, mas para resolver, para você ficar bem, para mostrar que eu estou no cuidado, que eu estou cuidando dessa situação, pega esse anzol e vai para o mar, vai fazer o que tem que fazer. Pedro, ele era bom em pescar, ele sabia pescar,
Mas Jesus era bom em milagre, aleluia. Pedro podia pescar o dia inteiro, não ia dar o dinheiro. Mas Jesus, ele tem um milagre na nossa vida, pronto para nós. Pedro já só fez o que ele fez a vida inteira: pegar e jogar, e pegar um peixe. Quantos peixes Pedro pegou na vida? Na vida dele, pense antes de Jesus, foi quantos peixes? Muitos. Pode ver que ele deixa lá barcos para chegar em Jesus. Mas quando ele precisou, um peixinho só, já foi suficiente para resolver a vida dele. Um só já é suficiente. Pedro não precisou lamentar, gritar, sapatear, falar o que está escrito lá em Malaquias. Inútil foi largar. Eu não consigo nem pagar meu imposto mais. Eu tinha barco de pesca, eu não podia reclamar. Talvez se fosse comigo essa história, eu ia rasgar Jesus. Eu ia falar: Jesus, eu estava pescando, eu estava ganhando dinheiro, o Senhor me tira de lá para agora aqui passar essa vergonha de ser cobrado. E que coisa horrível é ser cobrado, fala a verdade. Ainda porque nem você nem conhece, a pessoa vem e começa a cobrar. Que coisa horrível, que situação horrível. Triste, chateado, frustrado. Mas com tudo isso, Jesus chega para ele e fala: calma, Pedro, é só ir lá, o milagre já está prontinho para você. O milagre já está prontinho para você viver, Pedro, aleluia. No meio da minha frustração, no meio da minha tristeza, o milagre já está prontinho para mim viver, aleluia. Aleluia. Não é pelo esforço de Pedro, não é pela habilidade de Pedro, não é pelo equipamento do Pedro, do anzol do Pedro. É porque ele ouviu a palavra de Jesus, aleluia. Entende porque a frustração pode ser um perigo? Porque se ele entra na casa reclamando, gritando, batendo a porta, e não ouvisse essa palavra, ele não ia viver esse milagre. Por isso que eu estou aprendendo, estou tentando aprender. Às vezes é melhor ficar quieto, melhor não falar nada, é melhor entrar, sabe, e ficar esperando. Jesus, estou esperando essa palavra, Jesus, fala essa palavra, aleluia. A gente está estudando, quem está fazendo sabe, o curso sobre conhecer Deus, e ele fala lá nas aulas lá que a oração não é para você ir lá e ficar reclamando, que a oração também serve para entender o que Deus quer de nós, é entender o que Deus está falando conosco. E às vezes eu só entro para reclamar, para lastimar, para falar minhas frustrações. Mas Jesus tem uma palavra que é: vai lá, eu vou ler de novo. Versículo 27, capítulo 17, versículo 27. Mas, para que não escandalizar, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe. O primeiro, ele vai dar certo de primeira, Pedro. Tira o primeiro peixe que subir, abre a boca e vai estar lá a moeda. Pega para mim e para você, aleluia. Essa é a palavra de Jesus. Ele é o Jeová, Ele é o provedor, Ele é o Deus provedor, Jeová Jiré. Que nós podemos entender que a frustração, a tristeza, sabe, tudo que eles passaram ali, o cansaço de uma viagem, tudo é muito pequeno comparando com a palavra de Jesus. É tudo muito pequeno, a minha tristeza, o meu problema, a minha frustração, comparado ao plano perfeito que Deus tem para nossas vidas. Uma palavra. Eu tenho certeza, eu não sei como estava ali Pedro, mas como ele voltou, eu sei, tenho certeza como ele voltou. Sabe, eu não sei como que ele saiu, mas como ele voltou com aquela moeda falando: valeu a pena ter continuado aqui com Jesus.
valeu a pena toda essa caminhada, valeu a pena, porque olha aqui, ó, Jesus não me deixou frustrado, Ele deu, aleluia, Ele fez nas nossas vidas. No momento certo vai acontecer. Não é porque eu não deu certo a primeira, não é porque eu me frustrei segundo as minhas expectativas, não é que Deus não está. Que a gente possa mudar o nosso vocabulário, a nossa mente, o nosso coração, sabe, deixar de ser como aquele povo de Malaquias que estava só reclamando de Deus, e que a gente possa focar e falar: estou esperando sua palavra, Jesus, é só o Senhor me mandar para o mar, Jesus, que essa situação vai resolver de primeira. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa. Não deixe a frustração tirar isso de você, não deixe a frustração tirar essas palavras do seu coração, palavras que vieram tempos atrás. Não deixe o cansaço desanimar, porque você vê que na parte que eles ficaram tristes, Jesus fala: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Parece que eles só ouviram: eu vou morrer. Entende? Quando você está frustrado, você só ouve o negativo. Jesus, ele fala: eu vou morrer e vou ressuscitar. Era para gerar alegria ou tristeza? Ele está falando: ó, vai sofrer, mas vai dar certo, eu vou ressuscitar. Eles ficaram só com: eu vou morrer, e fico frustrado, e fico triste. Quando eu começo a ver só o negativo, só o errado, só o ruim, eu preciso parar e falar: não, alguma coisa não está certo. Eu preciso começar a ouvir a palavra de Jesus. Eu preciso começar a entender. Eu preciso afinar o meu ouvido para a palavra de Jesus. Aleluia. É a palavra de Jesus. É uma palavra. Vai lá no mar que vai resolver. A moeda está pronta. Eu não sei quanto tempo o peixe ficou lá com a moeda na boca. Eu não sei quanto tempo já estava lá. Mas antes de qualquer palavra de Pedro, o milagre já estava pronto na vida dele. E eu termino citando esse louvor que cantamos: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré, Ele irá prover de novo. Aleluia. Haja o que houver, venha o que virá, Ele irá prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia, glória a Deus. Eu creio em Ti. Que a gente saia com essa frase essa semana: temer por quê? Temer por quê? Eu não preciso ter medo, eu estou guardado. Ele nunca perdeu e nunca vai perder. Ele sempre me guardou e vai continuar me guardando. Não tenho medo, eu só confio, eu creio nele, acima da minha frustração, acima do meu medo, acima de qualquer coisa que possa estar acontecendo. Eu creio em Deus. Aleluia, aleluia.